Deixe Jesus guiar seus sonhos com esta oração da noite. Você já se perguntou o que aconteceria se antes de dormir esta noite, você entregasse completamente seus sonhos, não apenas os que vêm quando os olhos se fecham, mas também os desejos mais profundos do seu coração nas mãos de Jesus? E se eu te dissesse que existe uma forma de descansar de verdade, não apenas o corpo, mas a alma, e que essa entrega pode transformar radicalmente o rumo da sua vida, que há um tipo de sono onde o Espírito Santo trabalha em silêncio, enquanto o mundo dorme, abrindo caminhos, quebrando cadeias e revelando propósitos eternos para quem decide confiar em Jesus. Neste vídeo, você não vai apenas aprender uma oração, você vai entrar em uma jornada espiritual, um encontro com aquele que conhece seus pensamentos mais íntimos, aquele que sonda até mesmo os desejos que você não teve coragem de expressar. Vamos falar de sonhos, os que vêm durante a noite e os que carregamos durante a vida. E vamos descobrir juntos o segredo escondido por trás de uma simples oração antes de dormir. Imagine por um instante que seus sonhos não são apenas frutos da sua mente, mas recados, mensagens, alertas ou direções vindas do céu. E se for possível que enquanto você dorme, Jesus esteja agindo no invisível, lutando batalhas espirituais, preparando respostas e até mesmo falando com você, através de visões e sonhos. A Bíblia está repleta de histórias onde os sonhos se tornaram pontes entre o céu e a terra. José, Salomão, Daniel, Jacó, homens que enquanto dormiam, recebiam de Deus instruções, promessas e até estratégias. Mas será que isso ficou no passado? Ou será que ainda hoje o céu continua sussurrando direções para aqueles que decidem entregar suas noites a Jesus? Talvez você esteja aqui porque algo em seu coração clama por descanso, não um descanso físico apenas, mas aquele alívio profundo, aquela paz que não se encontra em travesseiros macios, mas em um Salvador vivo que vela enquanto você dorme. Talvez suas noites tenham sido marcadas por ansiedade, pesadelos, preocupações com o amanhã, ou até mesmo aquela sensação de vazio antes de dormir. Hoje eu te convido a fazer algo diferente, a confiar em Jesus, não só para cuidar do seu dia, mas para guiar os seus sonhos. Sim, existe um poder oculto que poucos conhecem, o poder da oração noturna feita com fé e entrega total, uma oração que não apenas pede proteção ou descanso, mas que convida Jesus a visitar sua mente, a habitar seus pensamentos, a purificar suas intenções e a guiar seus sonhos. Quando você entrega a noite ao Senhor, não está apenas buscando sono, está pedindo direção, está dizendo: Jesus, eu não quero mais sonhar meus próprios sonhos, eu quero sonhar os teus. Pense bem, de onde vêm os sonhos que você tem cultivado? Eles nascem da comparação com a vida dos outros, do medo de não ser suficiente, do desejo de provar algo a alguém, ou são sonhos alinhados com os planos de Deus para você? Neste vídeo, vamos juntos explorar histórias bíblicas que revelam o que acontece quando se ora antes de dormir. Você vai aprender como identificar quando um sonho é de Deus, como orar para ter revelações durante o sono, e como usar suas noites como um campo fértil para que a vontade de Jesus floresça. Prepare-se para descobrir que suas noites nunca mais serão iguais, que a escuridão não é um tempo de abandono, mas de movimento celestial, que o silêncio da madrugada é muitas vezes o momento exato em que o céu fala mais alto, e que você pode escolher a partir de hoje deitar-se em paz, sabendo que há um pastor que vela por você mesmo enquanto seus olhos se fecham. Mas atenção, essa entrega exige fé, exige quebrar a rotina, vencer o cansaço e se render em oração antes de dormir. Não importa se você está exausto, se o dia foi difícil ou se você sente que não tem mais forças. É exatamente nesse momento que a oração da noite se torna um ato de coragem espiritual, porque orar antes de dormir é dizer: Jesus, eu confio que tu estás no controle mesmo quando eu não estou consciente. Agora, antes de iniciarmos essa jornada,
eu quero te fazer um pedido muito especial. Se você deseja de verdade deixar Jesus guiar seus sonhos, escreva nos comentários: meus sonhos pertencem a Jesus. Essa frase é mais do que um comentário. É um ato de fé, é um compromisso público, mesmo que virtual, de que você não quer mais viver segundo sua própria vontade, mas sim ser guiado pelo Espírito Santo, até nos momentos de descanso. Aproveite também para deixar seu like neste vídeo. Ao fazer isso, você estará ajudando o YouTube a entregar esta mensagem para milhares de outras pessoas que precisam exatamente deste alívio, desta esperança, desta palavra. Sim, ao clicar no like, você está evangelizando com um gesto simples, mas poderoso. Se você já comentou e deixou seu like, parabéns. Você está se posicionando como alguém que crê que Jesus ainda fala, alguém que escolheu fazer do seu descanso uma experiência espiritual, alguém que está plantando sementes invisíveis no mundo espiritual, que no tempo certo darão frutos de paz, revelação e direção. E se ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a fazer isso agora mesmo. Este canal tem sido uma casa espiritual para muitas pessoas que não têm uma igreja próxima, que enfrentam madrugadas solitárias, que precisam de uma voz pastoral que as acompanhe, mesmo que à distância. E cada vez que você se inscreve, você se une a uma família de fé que cresce a cada dia e que ora junto. Por isso, toda vez que começarmos um novo estudo, escreva nos comentários: paz em Cristo. É o nosso sinal de que estamos juntos, que pertencemos a algo maior, que mesmo de lugares diferentes, formamos um só corpo em Jesus. Ah, e não se esqueça, a penúltima mensagem do dia pode conter a chave que o céu preparou para destravar uma bênção na sua vida. Por isso, não saia deste vídeo. Por nada, assista até o fim. O que Jesus quer falar com você pode estar justamente nas últimas palavras. Agora sim, vamos começar o nosso estudo. José e os sonhos que pareciam impossíveis. Se existe alguém na Bíblia que pode nos ensinar sobre confiar os sonhos a Deus, mesmo quando tudo parece ir na direção contrária, esse alguém é José. Desde jovem, José carregava dentro de si sonhos grandiosos, sonhos dados pelo próprio Senhor, que mostravam um futuro de honra, liderança e restauração. Mas o que fazer quando os sonhos que Deus te dá te levam primeiro ao poço? Quando antes de alcançar o trono, você precisa passar pela prisão. José sonhou com feixes de trigo se curvando diante dele, sonhou com o sol, a lua e as estrelas se inclinando, mas logo depois de contar seus sonhos, tudo em sua vida desabou. Seus próprios irmãos, tomados pela inveja, o venderam como escravo. Ele foi parar em uma terra estranha, foi acusado injustamente por algo que não fez, e acabou preso, esquecido. Você já se sentiu assim, como se os sonhos que você um dia acreditou estivessem distantes demais da sua realidade, como se cada passo que dá, ao invés de te aproximar, te afastasse daquilo que você acredita ser o plano de Deus para a sua vida? José nos ensina algo precioso. Os sonhos que vêm de Deus não são como os sonhos humanos. Eles são testados, lapidados, muitas vezes. O que parece atraso é preparação. O que parece rejeição é redirecionamento. E o que parece esquecimento é o cenário perfeito para que Deus entre em ação. Imagine quantas noites José passou sozinho, sem entender o porquê de tudo aquilo. Quantas vezes, deitado em um chão frio de prisão, ele fechou os olhos e relembrou os sonhos de sua juventude. Mas o que ele fazia com isso? Murmurava. Não, ele permanecia fiel mesmo sem ver a promessa. Ele mantinha a integridade. Ele servia com excelência, ele entregava as noites a Deus. E foi justamente durante uma noite na prisão que o dom que Deus havia colocado em José começou a brilhar. 2 homens da casa de Faraó tiveram sonhos perturbadores, e ali, naquele lugar escuro, José foi usado por Deus para interpretar os sonhos, porque o dom que Deus te dá não depende do lugar onde você está. Ele floresce mesmo no deserto quando você é fiel. Mais tarde, Faraó também sonhou um sonho enigmático, assustador,
que nenhum sábio do Egito conseguia entender. Foi nesse momento que José foi tirado da prisão às pressas, e foi ali no palácio que ele interpretou o sonho de Faraó, com tamanha sabedoria que acabou sendo colocado como governador do Egito. A jornada do sonho à rejeição da rejeição, a prisão da prisão à exaltação. José passou por tudo isso porque não desistiu do que Deus havia plantado em seu coração. Ele entendeu que os sonhos de Deus não morrem, eles amadurecem. E o que isso tem a ver com você hoje? Antes de dormir, talvez você esteja agora enfrentando uma fase de poço, ou se sentindo aprisionado em circunstâncias que você não pediu. Talvez olhe para os sonhos que um dia teve e pense, não tem mais jeito. Mas essa é a hora de fazer como José, entregar tudo a Jesus, fechar os olhos e dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu confio nos teus sonhos. Os sonhos de José não eram apenas sobre ele, eles envolviam um povo inteiro, salvariam milhares de vidas da fome. Assim também são os sonhos que Deus coloca em você. Eles são maiores do que a sua realidade, e por isso muitas vezes eles parecerão impossíveis, mas não são, porque quem sonhou com você foi o próprio Deus. Hoje, ao se deitar, ore como José deve ter orado tantas vezes, com confiança, com entrega, com humildade. Não peça apenas por descanso, peça por revelação. Peça para que Jesus visite seus sonhos, te dê discernimento, te mostre os próximos passos e principalmente te mantenha firme mesmo quando tudo parecer contrário. Lembre-se, a fidelidade no tempo do silêncio é o que precede a voz de Deus no tempo da revelação. José não chegou ao trono porque foi sortudo. Ele chegou porque confiou. Porque mesmo nas noites mais solitárias, ele não desistiu de acreditar no que o Senhor lhe havia mostrado. E agora é com você antes de dormir. Escolha confiar, escolha orar, escolha entregar tudo nas mãos daquele que transforma prisões em palácios e sonhos esquecidos em destinos cumpridos. Agora comente aqui embaixo: mesmo sem entender, eu confio nos teus sonhos, Senhor. Esse comentário é um ato de fé, é como uma semente lançada no solo da esperança. E aproveite para deixar seu like agora. Ao fazer isso, você ajuda esta palavra a alcançar alguém que, como você, precisa ouvir isso hoje. Você pode ser o canal que Jesus vai usar para falar com outras pessoas. A oração de Ana e o sonho de ser mãe. Nem todo sonho nasce grande. Às vezes ele nasce pequeno, silencioso, escondido no fundo de um coração ferido. Foi assim com Ana. Seu sonho não era uma coroa, não era um palácio, não era glória. Era algo simples, mas profundo. O desejo de ser mãe. Um desejo que se tornava cada vez mais doloroso diante da sua realidade infértil e das provocações que sofria todos os dias. Ana vivia em um ambiente de humilhação. Penina, a outra esposa de seu marido, a provocava constantemente por não ter filhos. Era como se todos os dias alguém esfregasse em seu rosto a ausência do que ela mais desejava. E mesmo assim, Ana não desistiu. Ela não endureceu o coração, não se afastou de Deus. Pelo contrário, foi até ele com toda a sua dor e orou. Mas não foi uma oração qualquer. Foi uma oração tão intensa, tão profunda, que o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra era ouvida. Era um clamor silencioso, mas poderoso. E ali naquele templo, Ana fez uma aliança com Deus. Se ele lhe desse um filho, ela o devolveria ao Senhor. Há algo de profundo nessa entrega. Ana não queria apenas realizar um sonho pessoal. Ela queria participar do plano divino. Seu coração estava tão alinhado com a vontade de Deus que seu sonho se transformou em oferta. Ela não buscava um filho para si, mas para o Senhor. Quantos de nós, ao sonharmos, conseguimos ter essa maturidade espiritual? Quantos dos nossos sonhos são consagrados a Deus antes mesmo de se realizarem? Quantas vezes estamos dispostos a dizer: Senhor, se tu me deres isso, eu te devolvo, para que o teu nome seja glorificado. A oração de Ana nos ensina algo fundamental. Quando um sonho é apresentado com sinceridade diante do trono de Deus,
Ele não volta vazio. Ele pode até demorar, pode ser provado, pode parecer esquecido, mas Deus responde no tempo certo. E ele respondeu. Ana, ela concebeu Samuel, um dos maiores profetas de Israel, e ela o entregou como havia prometido. Levou-o ao templo, quando ainda era um menino. E Deus não apenas abençoou Ana com Samuel, ele lhe deu outros filhos depois, porque o Senhor honra quem o honra. Agora pense comigo. Qual é o seu Samuel? Qual é o sonho que arde no seu coração que talvez você tenha chorado por ele, em silêncio sem que ninguém perceba? Talvez, assim como Ana, você tenha vivido comparações dolorosas. Talvez já tenha sido alvo de piadas, julgamentos, ou da cruel sensação de que Deus abençoa a todos, menos você. Mas hoje, nesta noite, você é chamado a fazer, como Ana, a derramar seu coração diante de Jesus, a fazer uma oração diferente, não apenas um pedido, mas uma entrega a dizer: Senhor, eu te dou meus sonhos, se for da tua vontade, realiza-os, mas se os realizares, serão todos para a tua glória. Existem orações que rompem os céus, existem lágrimas que abrem portas invisíveis, e existe um tipo de clamor que só quem já passou pela dor do silêncio conhece. É o clamor de Ana, um clamor sem voz, mas cheio de fé, um clamor que move o coração do Pai. O que você precisa entender é que muitas vezes o seu sonho não está sendo negado, está sendo lapidado, está sendo posicionado no tempo certo de Deus, porque um sonho entregue ao Senhor não nasce fora de hora. Ele floresce quando sua realização pode abençoar não só você, mas o mundo ao seu redor. E é isso que Jesus quer fazer com você. Ele quer que você durma hoje, não com peso no coração, mas com esperança, não com dúvidas, mas com fé, não com ansiedade, mas com descanso, porque Ele ouviu sua oração, Ele viu suas lágrimas, e Ele se lembra de cada clamor silencioso que você fez antes de dormir. Portanto, ao colocar a cabeça no travesseiro, esta noite ore como Ana, sem pressa, sem máscaras, apenas com verdade. Entregue tudo e confie, porque o Deus que ouviu Ana no templo continua ouvindo corações sinceros na madrugada. Seu Samuel virá, e quando vier, será maior do que você sonhou, porque Deus transforma sonhos em missões e transforma lágrimas em testemunhos. O sono de Salomão e o pedido por sabedoria. Nem toda a resposta de Deus vem enquanto estamos acordados. Às vezes, é no silêncio da noite, quando nossa mente desacelera e o corpo se rende ao descanso, que o céu encontra espaço para falar. Foi exatamente assim com Salomão, um homem jovem, recém-coroado, rei de Israel, carregando nos ombros a responsabilidade de liderar um povo inteiro. E talvez nesse momento de incertezas ele tenha deitado buscando direção, e Deus respondeu enquanto ele dormia. Sim, Salomão teve um encontro com Deus enquanto sonhava em Gibeão. O Senhor lhe apareceu em um sonho e fez uma pergunta extraordinária: pede o que quiseres que eu te dê. Era como se o próprio céu tivesse aberto uma porta naquela madrugada, uma única pergunta com infinitas possibilidades. Riqueza, poder, vitória sobre os inimigos. Tudo isso poderia ter sido pedido, mas Salomão escolheu o que poucos escolheriam. Sabedoria. Ele pediu um coração compreensivo para governar com justiça. Isso agradou profundamente ao Senhor, tanto que Deus não apenas lhe concedeu sabedoria, mas também deu o que ele não pediu: riquezas, honra e paz. O que essa história nos ensina sobre nossas noites? Muito mais do que se imagina. Primeiro, que Jesus ainda fala durante o sono, que o Espírito Santo pode nos visitar, com revelações, direções e conselhos, enquanto nossos olhos estão fechados, mas para isso, é preciso preparar o coração antes de dormir, assim como Salomão havia feito, com humildade, reverência e desejo de agradar a Deus. Segundo, que o que pedimos em nossas orações noturnas revela quem somos. Muitos pedem coisas materiais, soluções imediatas, respostas rápidas, mas aqueles que entenderam o valor do que é eterno pedem sabedoria, pedem discernimento, pedem um coração que saiba ouvir, perdoar,
conduzir a amar. Terceiro, que Deus se agrada daqueles que sonham com Ele, não apenas por Ele, mas com Ele. Sonhar com Jesus não é apenas pedir que Ele abençoe seus planos, é convidá-lo para construir os planos com você, é abrir mão do controle e dizer: Senhor, me mostra o que é melhor. Salomão nos mostra que há orações silenciosas feitas antes de dormir que podem mudar destinos. Ele não acordou sendo o mesmo homem. Depois daquele sonho, ele carregava uma sabedoria sobrenatural, a ponto de logo depois ser colocado à prova com duas mulheres que disputavam um bebê, e sua resposta foi tão profunda, tão inesperada, que o povo reconheceu imediatamente a sabedoria de Deus estava com ele. E agora pense em você, se Jesus te visitasse esta noite em sonho e te fizesse a mesma pergunta: pede o que quiseres que eu te dê o que você pediria. Essa pergunta revela mais do que você imagina. Ela expõe onde está seu foco, sua fé, seu coração. Por isso, esta noite não ore apenas para dormir. Ore para ser visitado. Ore com reverência, com temor, com expectativa. Diga a Jesus: Senhor, se me visitares esta noite, que eu não peça coisas passageiras, mas o que vai glorificar o teu nome. A sabedoria que Salomão recebeu foi tão poderosa que seus feitos ecoaram por gerações. Reis e rainhas vieram de longe, apenas para ouvir suas palavras. Ele se tornou o homem mais sábio da história, e tudo começou com uma oração silenciosa, seguida de um encontro com Deus durante o sono. Esse é o poder de uma noite entregue a Jesus. Você não tem ideia do que Ele pode te mostrar enquanto você descansa. Há respostas que não virão por meio de raciocínio lógico, mas por revelações espirituais. Há direções que não virão em reuniões ou conselhos, mas em sonhos dados por Deus. E há portas que só se abrirão quando você parar de tentar forçá-las e simplesmente se render em oração antes de dormir. Jesus está à porta, e Ele bate não apenas durante o dia, mas à noite também. Ele deseja falar com você, enquanto tudo ao redor silencia. Ele quer usar seus sonhos como canais de sabedoria. Ele quer mais uma vez olhar para você, como olhou para Salomão, e perguntar: Filho, filha, o que você deseja que eu te dê? Prepare-se para essa resposta. Ore com essa expectativa viva, com esse propósito. E lembre-se, sabedoria não é apenas saber o que fazer, é saber quando, como e com qual espírito agir. É a presença de Jesus moldando o seu coração, para que você se torne um instrumento dele no mundo. Esta noite faça como Salomão, não ore por bênçãos passageiras. Ore para se tornar alguém segundo o coração de Deus. Agora escreva nos comentários: Jesus me ensina a pedir o que te agrada. Esse comentário é um compromisso com o céu e uma semente de sabedoria plantada com fé. E lembre-se, seu like faz com que esta palavra alcance mais pessoas que, assim como você, estão buscando direção. Você pode ser o instrumento que Jesus vai usar para transformar a noite de alguém hoje. Daniel e os sonhos revelados por Deus. Entre todas as histórias bíblicas que envolvem sonhos e visões, poucas são tão intrigantes e profundas quanto a de Daniel, um jovem tirado à força de sua terra natal, levado ao exílio na Babilônia, cercado por uma cultura pagã, longe do templo, longe do povo de Deus, e ainda assim, íntimo do céu. Daniel não apenas interpretava sonhos, ele recebia revelações diretamente do trono de Deus, e tudo começou com uma postura de fidelidade radical, inclusive nas noites. Imagine o cenário: o rei Nabucodonosor, um dos homens mais poderosos da história, tem um sonho que o perturba profundamente. Um sonho que ele nem sequer consegue lembrar com clareza, mas que o consome. Ele convoca todos os sábios, adivinhos e magos da Babilônia, exigindo que revelem o conteúdo do sonho e sua interpretação, um pedido impossível. E quando nenhum deles consegue, o decreto de morte para todos os sábios é emitido. Daniel, mesmo jovem, é envolvido nesse caos, e ao saber do decreto, sua primeira reação não é pânico, é oração. Ele reúne seus amigos,
Pede que orem ao Deus dos céus e à noite enquanto dorme. A revelação vem. Deus lhe mostra em sonhos exatamente o que o rei havia sonhado e qual era o seu significado. Preste atenção. Daniel não tinha acesso a conselhos humanos, nem a livros explicativos, nem a mestres espirituais por perto. O que ele tinha era um coração alinhado com Deus, e isso era suficiente. A oração da noite se tornou para Daniel o ponto de partida para uma resposta sobrenatural. Agora pense quantas vezes você já dormiu com um problema sem solução. Quantas vezes a madrugada foi tomada por angústias, decisões difíceis, medos profundos. E se ao invés de deitar com ansiedade você deitasse com fé? E se ao invés de rolar na cama com pensamentos perturbadores, você fizesse como Daniel, entregasse tudo nas mãos de Jesus, com expectativa de que ele pode falar com você? Sim. Jesus ainda fala através de sonhos, o mesmo Espírito que revelou a Daniel os segredos mais ocultos do coração de um rei. É o Espírito que habita em você. A diferença não está no céu, está na nossa disposição de buscar. Daniel nos mostra que há uma dimensão espiritual que se abre para quem decide dormir em oração. O sono de Daniel não era um momento de fuga da realidade, era um momento de conexão. Ele não via a noite como um tempo morto, mas como um espaço de revelação. E você pode fazer o mesmo ao apresentar ao rei o sonho e sua interpretação. Daniel não se vangloria. Ele não diz que teve um dom especial, nem que era mais inteligente que os outros. Ele diz com humildade: há um Deus nos céus que revela mistérios, e esse Deus continua revelando até hoje. Você já parou para pensar que talvez as respostas que você tanto busca estejam apenas a uma oração de distância? Que se você consagrar suas noites a Jesus, Ele pode te mostrar o que fazer, para onde ir, o que evitar, quem ouvir. Talvez você esteja tentando resolver tudo com a força da sua lógica, quando o que realmente precisa é de uma revelação do céu. Daniel não foi promovido por suas habilidades humanas. Ele foi exaltado porque confiava em um Deus que falava com ele na intimidade da noite. Isso transformou completamente sua história de escravo, a conselheiro do rei, de prisioneiro, a profeta. E tudo começou com uma decisão: orar antes de dormir, buscando a voz de Deus. Esta noite faça como Daniel. Não vá dormir com o coração carregado, entregue a Jesus o que você não pode entender. Peça que Ele revele os segredos do seu próprio coração. Peça que enquanto você dorme, o céu se mova a seu favor. E mais, lembre-se que Daniel não orava sozinho. Ele chamou seus amigos para orar com ele. Isso nos ensina que algumas respostas vêm quando estamos em unidade. Que tal compartilhar este vídeo com alguém e orar juntos antes de dormir? Pode ser que uma revelação divina esteja prestes a acontecer, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Deus não mudou o céu, continua ativo, e os sonhos ainda são ferramentas poderosas para trazer direção, consolo e propósito. Você está disposto a ouvir o sonho de Jacó e a escada para o céu? Há momentos na vida em que nos sentimos completamente sozinhos, perdidos, sem direção. Momentos em que tudo o que temos é uma pedra como travesseiro, o chão duro como leito e o céu como única companhia. Foi assim com Jacó na noite em que teve o sonho mais enigmático de sua vida, e talvez um dos mais belos de toda a Bíblia. Jacó estava fugindo, tinha acabado de enganar seu irmão Esaú, usurpando a bênção do primogênito. Sua consciência estava pesada, o medo lhe cercava, e ele se encontrava em um caminho incerto, longe de casa, longe da família, e talvez sentindo-se também longe de Deus. Ao chegar em um determinado lugar exausto, decidiu parar e dormir. Colocou uma pedra como travesseiro, e ali, em meio ao abandono, teve um sonho que mudaria tudo. Ele viu uma escada, mas não uma escada comum. Era uma escada que ligava a terra ao céu. Anjos de Deus subiam e desciam por ela, e no topo o Senhor estava de pé, reafirmando a Jacó as promessas feitas a Abraão e Isaque. Deus lhe dizia: eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores.
Esse sonho foi mais do que uma visão, foi um sinal, um recado direto do céu ao coração de um homem quebrado em fuga, inseguro, culpado. E é por isso que ele fala tão forte com a gente até hoje, porque todos nós, em algum momento da vida, somos Jacó. Todos já nos deitamos com o coração pesado, fugindo de erros, cercados por incertezas, querendo saber se ainda há uma chance de retomar o caminho. A escada que Jacó viu representa Jesus, a ponte entre o céu e a terra, o único que liga o divino ao humano, o eterno ao passageiro, o santo ao pecador. E naquele sonho Deus não esperou Jacó melhorar, nem voltar ao lar, nem resolver seus problemas. Deus foi até ele no deserto, no chão, na dor, na dúvida. Isso é exatamente o que Jesus faz conosco hoje. Ele nos encontra nas noites mais difíceis, nas madrugadas de arrependimento, nas horas em que parece que tudo desmoronou. Ele nos mostra que mesmo quando estamos deitados sobre pedras, o céu continua aberto sobre nós. Jacó acordou impactado. Ele disse: "Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia." Essa frase carrega um mistério profundo. Quantas vezes Jesus está conosco, cuidando de nós, e não percebemos? Quantas noites Ele está ao lado da nossa cama, velando o nosso sono, e a gente acha que está sozinho? Esta noite talvez você esteja como Jacó, cansado, arrependido, com medo do que vem pela frente. Mas o que você precisa saber é que mesmo nessa condição, Jesus está contigo. Ele não te abandonou. Ele está à beira do seu leito, pronto para te mostrar a escada, pronto para renovar a promessa, pronto para dizer: "Eu estou contigo." Jacó ainda enfrentaria desafios. Ele teria que lidar com as consequências de seus atos. Mas aquele sonho foi o marco. A partir dali, ele sabia que não caminhava mais sozinho. E isso fez toda a diferença. Agora pense quantas vezes você tenta resolver tudo sozinho. Quantas noites você tenta encontrar forças na sua própria inteligência, experiência ou estratégias. E se hoje você simplesmente se rendesse, e se ao invés de tentar entender tudo, você apenas dissesse: "Jesus, me mostra a escada, me mostra o caminho, me lembra das tuas promessas, porque a escada está ali. Mesmo que você não a veja ainda, ela está." Jesus é a escada, Ele é o caminho. E Ele já está falando com você, talvez através deste vídeo, talvez neste exato momento. Antes de dormir hoje, faça como Jacó, feche os olhos com o coração entregue, mesmo que o travesseiro seja duro, mesmo que o ambiente esteja hostil, mesmo que o futuro pareça incerto. Diga: "Senhor, eu sei que Tu estás aqui. Mesmo que eu não sinta, fala comigo, mostra-me Tua presença." A noite em que Jacó sonhou não era promissora. Era uma noite qualquer de fuga, de medo, mas porque ele dormiu com um coração ainda sensível à voz de Deus. Aquela noite se tornou santa, e ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. E é isso que pode acontecer na sua casa hoje. Ela pode se tornar um lugar de encontro com o céu. Sua cama pode se tornar um altar. Sua oração pode se tornar o começo de uma nova caminhada. O mesmo Deus que encontrou Jacó no deserto pode te encontrar agora. Você só precisa descansar e confiar. Comente agora: "Senhor, mesmo quando não percebo, Tu estás aqui." Essa frase é sua declaração de fé e pode se tornar a semente de um reencontro com a presença de Jesus. Se ainda não deu like, esse é o momento. Você estará ajudando a espalhar essa escada, esse elo com o céu, para milhares de corações que precisam saber que não estão sozinhos. Jesus dormindo no barco em meio à tempestade. Poucas cenas nos evangelhos são tão impactantes e ao mesmo tempo tão misteriosas quanto aquela em que Jesus está dormindo, não em uma casa confortável, não sob um teto seguro, mas dentro de um barco em meio a uma tempestade. Era noite, o mar da Galileia estava agitado, o vento soprava com força, as ondas ameaçavam engolir o barco, e os discípulos, muitos deles pescadores experientes, estavam apavorados. E onde estava Jesus, dormindo tranquilo, completamente em paz? Essa imagem por si só
já nos ensina uma lição poderosa. A paz de Jesus não depende das circunstâncias. Ele não precisa de um ambiente calmo para descansar, porque a calma habita dentro dele. Ele é a própria paz. Talvez você esteja vivendo sua própria tempestade. Talvez o mar da sua vida esteja revolto. Dívidas, doenças, medos, incertezas, conflitos familiares, ansiedade sobre o amanhã. E talvez no meio disso tudo você se pergunte: onde está Jesus? Será que ele não está vendo o que estou passando? Será que ele dormiu? Os discípulos também pensaram isso. Eles acordaram Jesus com uma pergunta carregada de angústia: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta revela algo profundo sobre nós em meio à dor. Tendemos a acreditar que o silêncio de Jesus é ausência, que sua calma é descaso, que sua demora é indiferença. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar, e logo houve grande bonança. Depois ele olhou para os discípulos e fez outra pergunta ainda mais profunda: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Preste atenção. Jesus não os censurou por o acordarem, ele os questionou pelo medo. Porque o problema não era o barulho do mar, era o silêncio da fé. Eles estavam ao lado do Criador do universo, mas deixaram que a tempestade se tornasse maior que a presença. E agora pense em sua própria noite. Quantas vezes você deita com o coração em tempestade, pensamentos agitados, angústias gritando como trovões dentro da mente, ondas de ansiedade invadindo o coração. Mas mesmo quando você não percebe, Jesus está no barco. Ele pode parecer silencioso, pode parecer dormindo, mas ele está ali, e a qualquer momento basta uma palavra dele para que tudo mude, para que o mar se acalme, para que o vento se dobre diante da autoridade do seu Criador. Por isso, antes de dormir hoje, ore com essa imagem em mente e imagine Jesus não distante, mas ao seu lado, mesmo que tudo esteja fora de controle. Ele não perdeu o controle de nada, mesmo que você não o veja agindo. Ele está ali pronto para acalmar as águas com um simples: aquieta-te. O mais belo dessa história é que Jesus não saiu do barco. Ele não evitou a tempestade. Ele passou por ela junto com os discípulos, porque a promessa dele não é ausência de lutas, é presença no meio delas. E talvez você precise ouvir isso. Nesta noite Jesus está no seu barco. Ele não desceu, ele não te abandonou. Ele está apenas esperando o momento certo para se levantar e mostrar quem ele é. Enquanto isso, você pode dormir, sim. Dormir mesmo com o vento soprando, mesmo com as ondas ameaçando. Porque se Jesus pode descansar no meio da tempestade, você também pode, desde que ele esteja com você. A verdadeira paz não é a ausência de problema, é a certeza de que Jesus está presente. É deitar a cabeça no travesseiro com fé e dizer: eu sei em quem tenho crido. E mais, essa história também nos ensina a orar com coragem. Os discípulos chamaram Jesus, eles gritaram por socorro. E mesmo que tenham demonstrado medo, ao menos foram até ele, não ficaram paralisados. E isso é o que você precisa fazer. Agora você não precisa fingir que está tudo bem. Pode orar com medo, mesmo. Pode chorar, pode dizer: Jesus, eu não aguento mais. Ele entende, ele responde, e ele se levanta. E quando ele se levanta, tudo se curva. Esta noite convide Jesus a entrar no seu barco. Se ele já está, reconheça sua presença. E se a tempestade continuar por mais um tempo, que isso não abale sua fé. Apenas fortaleça sua intimidade com aquele que comanda o vento e o mar. Você pode dormir em paz, porque o capitão do universo está velando por você. A promessa que vem com o descansar no Senhor. Descansar em Deus não é simplesmente parar, é confiar, é entregar, é deitar-se com o coração sereno, mesmo que os ventos da vida ainda estejam soprando. É fechar os olhos com a alma em paz, mesmo que as respostas ainda não tenham chegado. Descansar no Senhor é uma das promessas mais belas da palavra e, ao mesmo tempo, uma das mais difíceis de viver, porque exige fé em um tempo onde todos querem controle. A Bíblia, em diversas passagens,
nos convida ao descanso no Senhor, não descanso físico limitado, ao repouso do corpo, mas um repouso da alma, aquele lugar interior, onde você pode dizer: Jesus está cuidando, não preciso carregar esse fardo sozinho. Mas o que significa na prática descansar no Senhor? Significa parar de tentar resolver com suas próprias mãos aquilo que só Ele pode transformar, significa tirar os olhos da tempestade e colocá-los no Mestre, significa, acima de tudo, confiar que o tempo dele é perfeito e que a sua parte é apenas crer e obedecer. Existem noites em que o cansaço não é do corpo, mas da mente, pensamentos que não se calam, preocupações que se acumulam, dores que parecem maiores no silêncio da madrugada. E é exatamente nesses momentos que o convite de Jesus se faz mais urgente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, existe alívio para você. Existe um descanso que o mundo não pode oferecer, nem o dinheiro, nem as conquistas, nem os relacionamentos humanos são capazes de proporcionar esse tipo de paz. Só Jesus pode, e Ele quer fazer isso com você agora. Quando você descansa no Senhor, está dizendo: eu confio mesmo sem entender. Está entregando as rédeas da sua vida a quem nunca erra. Está permitindo que o Espírito Santo organize o seu interior, acalme suas emoções e prepare você para o que vem. Descansar em Deus é como dormir no barco com Jesus. É como estar em meio ao vale, mas sentindo-se guiado pelo pastor. É como atravessar o deserto, mas com a certeza de que há uma terra prometida à frente. E mais, há promessas específicas para quem escolhe descansar no Senhor. O Salmo 37, por exemplo, diz: descansa no Senhor e espera nele, e ele satisfará os desejos do teu coração. Veja a sequência. Primeiro vem o descanso, depois a promessa cumprida. Deus age quando você confia. Ele se move quando você se rende. Talvez a sua alma esteja tão inquieta porque você ainda está tentando controlar tudo. Está tentando acelerar processos que só o tempo pode amadurecer. Está insistindo em caminhos que Jesus está tentando redirecionar. Mas nesta noite, Ele te convida a um outro nível de fé. O nível onde você descansa antes de ver, onde você louva, antes de receber, onde você confia, mesmo quando não faz sentido. E esse tipo de descanso transforma tudo. Muda sua postura, muda sua fala, muda até o seu sono. Porque quando você entrega de verdade, o medo sai, a ansiedade perde força e a paz começa a tomar conta do ambiente. Antes de dormir esta noite, pare tudo, respire fundo e diga: Jesus, eu descanso em ti. Feche os olhos com essa frase no coração, não apenas como uma oração, mas como uma entrega, como uma decisão. Porque descansar não é sentimento, é escolha, é atitude espiritual. Você não foi chamado para viver tenso, aflito, sobrecarregado. Você foi chamado para andar em leveza, guiado pelo Espírito. E essa leveza começa com uma oração silenciosa, à noite, onde você esvazia a mente e enche o coração da presença de Cristo. O descanso no Senhor não nega as lutas, mas diz com autoridade: as lutas não vão me roubar a paz, porque minha paz não depende do que acontece fora, e sim de quem habita dentro. Essa promessa é para você, ela está viva, disponível. A paz que excede todo entendimento já foi liberada, você só precisa receber. E receber começa com um simples ato de fé: confiar e descansar. Esta noite escolha descansar mesmo com perguntas sem resposta, mesmo com processos em aberto, mesmo com orações ainda não atendidas, porque quem descansa em Jesus caminha em segurança. Mesmo quando os olhos naturais não veem o caminho, Ele está cuidando, Ele está agindo, e enquanto você dorme, Ele trabalha. Agora comente: eu escolho descansar em Ti, Senhor. Esse comentário é mais que um gesto, é uma confissão de fé, um posicionamento diante do céu. E lembre-se, ao deixar seu like, você está fazendo esta mensagem chegar a outros corações que precisam aprender a descansar, como você está aprendendo agora. O Salmo 408. Em paz me deito,
e logo pego no sono, em paz me deito, e logo pego no sono, porque Senhor só Tu me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Há versículos que parecem sussurros de Deus em meio ao caos, e o Salmo 4:8 é um desses. Ele não grita, não exige, não debate. Ele simplesmente declara com a suavidade de quem conhece intimamente o descanso do céu, que é possível dormir em paz, mesmo quando o mundo à nossa volta está desmoronando. Esse salmo foi escrito por Davi, e como tantos outros salmos nasceu no meio de conflitos. Davi não vivia em tempos tranquilos. Ele era um homem de guerras, perseguições, traições e dores profundas. E mesmo assim, ele escreve essa declaração de confiança, não porque tudo estava bem, mas porque ele havia aprendido o segredo do verdadeiro descanso, confiar plenamente em Deus. A beleza dessa frase está em sua simplicidade e profundidade. Davi não diz apenas que consegue dormir. Ele diz que logo pego no sono. Isso é mais do que cansaço físico. É a consequência de uma alma que já decidiu confiar, de um coração que não se debate mais em angústias secretas, de alguém que descobriu que o travesseiro mais seguro do mundo é a promessa de Deus. Quantas vezes você se deita com o corpo cansado, mas a mente não para? Quantas noites você gira na cama lutando contra pensamentos, tentando resolver com lógica o que só se resolve com fé? Quantas vezes o sono te falta porque a ansiedade te sobra? Davi nos ensina que o sono pode ser um ato de fé, que deitar-se em paz é mais do que um desejo, é uma decisão espiritual. Quando ele escreveu, "Só tu me fazes repousar seguro", ele estava afirmando que sua segurança não vinha de muralhas, exércitos, dinheiro ou reputação, vinha de Deus, só de Deus. E aqui está um segredo poderoso. Você não precisa resolver tudo para poder descansar. Você só precisa entregar tudo a Jesus. Muitas pessoas acham que a paz virá quando os problemas forem resolvidos, mas a verdadeira paz é aquela que vem antes da solução, aquela que te permite sorrir, mesmo sem ver ainda o milagre, que te permite dormir, mesmo sem ter todas as respostas, que te permite confiar mesmo quando o silêncio de Deus parece absoluto. Em paz me deito, isso é uma escolha, uma oração, uma prática, e logo pego no sono. Isso é um sinal de entrega, de fé, de descanso. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso é uma declaração, é dizer: eu sei onde está a minha confiança, e não está no que eu tenho, ou no que posso fazer, está no Senhor. Você consegue imaginar como seria sua vida se essa verdade governasse suas noites? Como seria se cada vez que você se deitasse essa fosse a sua oração? Imagine o impacto disso nos seus sonhos, na sua saúde, no seu emocional. Imagine a leveza. Davi não era perfeito. Ele errou, falhou, caiu, mas ele sabia voltar ao lugar certo, sabia onde buscar refúgio, sabia em quem confiar, e é isso que precisamos aprender hoje. Você pode transformar esse versículo em prática antes de dormir. Leia o Salmo 4:8. Em voz alta, declare com fé. Deixe que essa palavra seja a última coisa que sua mente ouça antes de descansar. Permita que ela se torne mais do que uma citação, que ela se torne o ambiente do seu descanso. Você pode ter paz, não porque tudo está resolvido, mas porque Jesus está com você. Você pode dormir bem, não porque não há tempestade, mas porque o Príncipe da Paz está no controle. Você pode pegar no sono rapidamente, não porque você aprendeu técnicas de relaxamento, mas porque seu espírito aprendeu a confiar. Essa é a diferença entre um sono comum e um sono espiritual. Um é interrompido por preocupações, o outro é protegido por promessas. E se hoje for a sua noite de declarar essa verdade com ousadia, se hoje você decidir que não vai mais deitar carregando fardos que não foram feitos para você, que vai se render em oração e permitir que a paz de Cristo invada o seu quarto como uma brisa suave, o mesmo Deus que inspirou Davi a escrever esse salmo está com você agora. O mesmo Espírito que fez Davi descansar mesmo em meio à guerra quer te envolver hoje.
Tudo o que você precisa fazer é confiar. Você não está só, você não está desamparado, você não está perdido, você está seguro nos braços daquele que nunca dorme. Gideão e o sonho que confirmava a vitória. Às vezes, o que Deus quer fazer através de você é tão grande que Ele mesmo precisa te convencer disso. E foi exatamente isso que aconteceu com Gideão. Gideão era um homem comum vivendo em tempos difíceis. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, que saqueavam suas colheitas, destruíam seus recursos e deixavam o povo aterrorizado. Gideão se escondia para malhar trigo com medo dos inimigos, e foi nesse esconderijo que o anjo do Senhor apareceu a ele, com uma saudação surpreendente. O Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão não se sentia valente, ele duvidava, questionava, tinha medo. E mesmo depois de muitos sinais, mesmo depois de ouvir diretamente de Deus, que seria usado para libertar Israel, sua alma ainda hesitava. Então, em mais um ato de misericórdia, o Senhor fez algo extraordinário. Falou com Gideão, através de um sonho, mas não em um sonho dele, em um sonho do inimigo. Sim, Deus permitiu que um soldado midianita tivesse um sonho profético e que Gideão em segredo ouvisse esse relato. O inimigo sonhou com um pão de cevada que rolava pelo acampamento midianita e derrubava uma tenda. A interpretação do companheiro foi imediata. Isto não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas em suas mãos. Ao ouvir isso, Gideão teve a confirmação que precisava. A revelação não veio de um profeta, não veio de um anjo, veio de um sonho do inimigo. Deus usou a própria boca daqueles que se opunham a Gideão para confirmar a vitória que já havia decretado. Agora pense quantas vezes você já recebeu promessas de Deus, mas ainda assim duvidou. Quantas vezes ouviu a palavra, sentiu o toque do Espírito, teve a confirmação no coração, mas mesmo assim, o medo falou mais alto. Gideão te representa. Ele nos representa porque muitas vezes a fé não é ausência de dúvidas, é a decisão de continuar mesmo com elas. Deus conhece nossas limitações, e por isso às vezes, Ele nos surpreende com confirmações inesperadas. Uma palavra de alguém que não sabia o que você está vivendo, uma mensagem que chega no momento certo, um sonho que traz revelação, um versículo que salta aos olhos, uma paz que invade sem explicação. Gideão nos mostra que Deus não se ofende com a nossa insegurança quando estamos dispostos a obedecer. Ele sabe quando estamos sinceramente em busca de direção. E quando é assim, Ele se revela. Mas veja o que Gideão faz depois de ouvir o sonho. Ele se prostra e adora, antes de partir para a batalha, antes de ver a vitória com os olhos. Ele reconhece que Deus já havia feito, porque a fé verdadeira adora antes do milagre acontecer. Ela reconhece que se Deus falou, está feito, e você será que já está no tempo de parar de pedir sinais e começar a adorar pela promessa. Talvez você esteja exatamente no ponto em que Gideão estava cercado por batalhas internas, sentindo-se pequeno, incapaz com medo do futuro. Mas hoje, Jesus quer te lembrar que a vitória não depende da sua força, mas da presença dele. E mais, talvez ele já tenha te dado sonhos, talvez você tenha acordado com sensações, com palavras, com visões que ainda não entende totalmente, ou quem sabe ele está prestes a falar com você assim enquanto você dorme, porque Deus ainda usa os sonhos para confirmar aquilo que já plantou no coração. Nesta noite faça como Gideão, antes mesmo de ver a mudança acontecer. Prostre-se em adoração. Agradeça pela vitória antes da batalha. Louve como quem já venceu. Ore como quem já recebeu. Durma como quem está seguro, porque Jesus já foi à frente. E lembre-se, se for necessário, ele pode até usar a boca do inimigo para confirmar o que já decretou sobre você. Ninguém pode impedir um plano de Deus, nem você mesmo. O medo pode bater à porta, mas ele não precisa entrar. Você pode escolher dormir em paz mesmo cercado por batalhas,
porque há uma voz mais poderosa do que todas as outras dizendo: eu sou contigo. Você é mais forte do que pensa, não porque confia em si mesmo, mas porque o Espírito de Deus habita em você. E esta noite pode ser a noite da confirmação que o seu coração tanto precisa. Agora comente, Senhor, confirma em meu coração a vitória que já é tua. Esse comentário é mais do que uma frase, é uma semente de fé que você planta no solo do sobrenatural. E não esqueça de deixar seu like. Você pode ser o instrumento que Jesus está usando para fazer outros Gideões se levantarem neste exato momento. Os magos e o sonho que os livrou de Herodes. Havia algo de especial naqueles homens vindos do Oriente. Eram estudiosos, sábios observadores das estrelas, buscadores de sinais. Eles não pertenciam ao povo de Israel, não conheciam todas as escrituras, mas tinham algo que muitos religiosos da época não tinham: atenção espiritual e desejo de encontrar a verdade. Guiados por uma estrela misteriosa, atravessaram desertos e nações com um único propósito: adorar o Rei que havia nascido. E quando finalmente chegaram, encontraram Jesus, não mais no estábulo, mas em uma casa. Lá estavam Maria, José e o menino. E os magos se prostraram, abriram seus tesouros, ofereceram ouro, incenso e mirra, um ato de honra, reconhecimento e adoração. Mas logo após esse encontro, algo ainda mais profundo acontece. Deus fala com eles em sonho. O texto diz em Mateus 2,12, sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltassem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Esse versículo aparentemente simples carrega uma profundidade espiritual que precisamos compreender, porque os sonhos, mais uma vez, são usados como canal direto entre o céu e a terra. Os magos estavam prestes a voltar a Herodes, conforme combinado, mas Deus intervém. Ele interrompe o plano do inimigo com um alerta noturno. Ele muda a rota, revela o perigo, e com isso protege não apenas os magos, mas também o próprio menino Jesus. Esse acontecimento nos ensina algo poderoso. Quando você adora a Jesus com sinceridade, você atrai proteção divina. Quando você se curva diante dele com o coração aberto, ele começa a dirigir seus passos, até mesmo enquanto você dorme. Deus sabia que Herodes queria matar a criança, e por isso ele interferiu. Ele falou. Ele orientou, porque os sonhos não são apenas revelações do que está por vir. Eles também são estratégias de proteção para quem ouve a voz do Espírito. Os magos poderiam ter racionalizado, poderiam ter desconsiderado o sonho, poderiam ter voltado ao caminho combinado, mas eles obedeceram, e a obediência a um sonho salvou suas vidas e preservou o plano divino. Quantas vezes Jesus já tentou te alertar durante a noite? Quantas vezes o Espírito Santo já te inquietou no sono, te mostrou imagens, te deu impressões, e você apenas ignorou ou achou que era coincidência? A história dos magos nos mostra que nem sempre os maiores livramentos de Deus acontecem com barulho. Às vezes o céu fala no silêncio da noite, em um sussurro, em uma visão, em um sonho, e essa sensibilidade precisa ser cultivada. Você precisa aprender a dormir como quem está pronto para ouvir, como alguém que não apenas descansa, mas que está em sintonia com o céu, porque Jesus pode falar com você a qualquer momento, especialmente quando tudo ao redor silencia. Veja o contraste. Enquanto Herodes tramava no escuro, Deus revelava no sonho. O mal se movimentava em segredo, mas Deus já estava 3 passos à frente. O Senhor nunca é pego de surpresa, e aqueles que vivem em adoração, mesmo que não saibam de tudo, estão sempre sob sua direção. Esta noite você tem a chance de fazer como os magos, entregar seus tesouros espirituais ao Senhor, adorá-lo com o coração inteiro, e depois descansar, porque o mesmo Deus que protegeu o plano da salvação há mais de 2000 anos, continua velando por aqueles que o buscam de verdade. E talvez como os magos, você também precise voltar por outro caminho.
Talvez Deus esteja tentando te mostrar que a rota antiga já não serve, que alguns caminhos que pareciam seguros são na verdade armadilhas, e Ele pode revelar isso enquanto você dorme. Mas para isso você precisa estar disposto a ouvir, a obedecer, a confiar. Você não está aqui. Por acaso esta mensagem pode ser para você o sonho que os magos tiveram, o alerta, a direção, a confirmação de que Jesus está cuidando. Ele te vê, Ele conhece seus passos, e Ele sabe exatamente o que está à sua frente. Não subestime os sonhos, não subestime as impressões que o Espírito Santo coloca em você durante a noite. Ore sobre elas, anote, reflita e, acima de tudo, obedeça, porque pode ser que um simples detalhe te leve a um grande livramento. Os magos voltaram por outro caminho, e você está pronto para mudar de rota se o céu mandar. Paulo e o homem da Macedônia em sonho. O apóstolo Paulo era um homem cheio do espírito zeloso, pela obra incansável, na missão. Ele não precisava que alguém lhe dissesse que deveria pregar, ele já vivia para isso, seu coração ardia por levar o evangelho aos confins da terra. E mesmo assim, mesmo sendo tão comprometido, houve um momento em que ele não sabia para onde ir. Sim, até Paulo, com toda a sua experiência, chegou a um ponto em que tentou ir para determinadas regiões, e o Espírito Santo o impediu. É o que lemos em Atos 16, 6, 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Esse trecho é revelador. Mostra que nem todo lugar bom é o lugar certo, nem toda intenção santa é o caminho de Deus. E é exatamente nesse momento, quando Paulo está sem clareza de onde ir, que Deus fala através de um sonho. Naquela noite Paulo teve uma visão. Passou então Paulo por uma visão durante a noite. Um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. Esse sonho mudaria a história. A Macedônia representava a entrada do Evangelho na Europa. Era um novo continente, um novo povo, uma nova fase no plano de Deus, e tudo isso foi revelado em um simples sonho noturno. Enquanto Paulo dormia, Deus estava abrindo os olhos de sua alma. Paulo acordou com direção e, mais do que isso, com urgência. O texto diz que logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Agora reflita comigo quantas vezes você já tentou forçar um caminho mesmo quando o céu estava silencioso. Quantas vezes você insistiu em direções que pareciam boas espirituais, até mas que simplesmente não fluíam. O Espírito Santo ainda fecha portas, ainda impede caminhos e ainda fala, especialmente durante a noite. Mas é preciso sensibilidade, é preciso estar tão conectado ao Senhor que até o sono se torne um lugar de revelação. Paulo não ignorou o sonho, ele o interpretou como direção de Deus e mudou seus planos imediatamente. Isso nos ensina algo poderoso. Quem quer viver os planos de Deus precisa estar disposto a mudar os seus. Talvez hoje você esteja como Paulo, querendo servir, querendo acertar, mas sem clareza sobre os próximos passos. Talvez portas estejam se fechando, oportunidades estejam sendo travadas, e você não entenda o porquê. Mas pode ser que Jesus esteja apenas te posicionando para o lugar certo, e pode ser que essa revelação venha enquanto você dorme, porque a noite é o tempo onde o barulho da alma se cala, onde os pensamentos se aquietam, onde o espírito encontra espaço para falar. E mais, o sonho de Paulo não era sobre ele, era sobre outros. Um homem da Macedônia clamava: ajuda-nos. Essa frase ecoa até hoje. Existem vidas esperando por você, gente clamando no mundo espiritual, sem saber por uma palavra que só você pode levar, e Deus pode te mostrar isso em sonhos. Não são apenas sonhos simbólicos como os de José, não são apenas sonhos proféticos como os de Daniel, são sonhos missionais,
direcionamentos divinos que apontam para onde você deve ir, quem você deve ajudar, o que você precisa começar. Mas para isso, é necessário um coração disponível e um sono consagrado. Antes de dormir hoje, ore como Paulo deve ter orado. Senhor, mostra-me para onde devo ir, fecha o que precisa ser fechado, abre o que vem de ti, e se for necessário, fala comigo esta noite. Acorde atento, acorde com fé, porque Jesus fala com aqueles que desejam ouvir. E não se esqueça, aquele simples sonho levou o Evangelho a um novo continente, porque uma noite de sono com Jesus pode abrir uma nova estação para toda a sua vida. O Espírito Santo, como Consolador, nas madrugadas. A madrugada carrega um silêncio diferente. Enquanto o mundo dorme, muitos corações permanecem acordados, inquietos, aflitos, buscando respostas, chorando baixinho para não acordar ninguém. É nesse horário que as dores parecem gritar mais alto, que a solidão se torna mais densa, que os pensamentos se tornam mais pesados. E é exatamente nesse lugar, nesse tempo silencioso e escuro, que o Espírito Santo se manifesta como Consolador. Jesus nos prometeu em João 14, 16, 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Essa promessa não foi feita para os momentos em que tudo está bem, foi feita para os dias em que o coração está ferido, quando o corpo está cansado, e a alma precisa de colo. E a madrugada? A madrugada é o cenário perfeito para essa visitação. Muitos dos que estão lendo ou assistindo esta mensagem sabem do que estou falando. Já passaram por noites em claro, tentando entender o porquê de certas perdas, tentando lidar com ansiedades que não se explicam, sentindo o peso da vida no peito. E talvez nessas madrugadas você tenha sentido algo diferente, um calor suave, uma paz repentina, um choro sem dor, um alívio sem explicação. Esse era ele, o Consolador, o Espírito Santo. Ele não precisa de palavras, ele não precisa de cenário, ele não precisa de multidão. Ele vem onde há espaço, ele entra onde há sede, ele visita aqueles que se rendem ainda que em meio a lágrimas. E sabe o que mais? Ele não vem para te julgar por estar cansado, ele não te acusa por estar chorando, ele vem para te envolver, te lembrar de quem você é, te fortalecer, te dar ânimo para mais um dia. Ele é o abraço do céu no meio da sua dor. Durante a madrugada, quando todos dormem, é comum que os pensamentos se tornem mais intensos. Vêm à tona os arrependimentos, os traumas, os medos sobre o futuro. E nessas horas, o inimigo tenta soprar mentiras. Você está sozinho, ninguém se importa, Deus não te ouve. Mas o Espírito Santo vem com outra voz, uma voz mansa, firme, cheia de amor. Você é meu, eu estou aqui, eu nunca te deixei. E é por isso que tantos testemunhos de restauração começam com uma frase simples: foi durante a madrugada. Foi durante a madrugada que muitos encontraram forças para não desistir, que decidiram entregar tudo aos pés de Jesus, que tiveram visões, sonhos, revelações. Porque a escuridão da noite não é um obstáculo para o Espírito, é uma oportunidade para ele se revelar com ainda mais clareza. Paulo e Silas estavam presos no meio da noite e começaram a orar e cantar louvores. E então o Espírito veio com poder e abalou os alicerces da prisão. O salmista dizia: à meia-noite me levantarei para te louvar. Jesus orava de madrugada. Ana chorava no templo em silêncio. Davi buscava a face do Senhor nas vigílias noturnas. Você percebe? A madrugada sempre foi um lugar sagrado de encontros profundos com Deus. Não se trata do relógio, mas da disposição do coração. Quando todos dormem, o céu está atento. Quando ninguém mais ouve, o Espírito escuta. E quando ninguém mais entende, ele interpreta os gemidos da alma. Você não precisa esperar o dia clarear para ser restaurado. Você não precisa ver o sol nascer para sentir esperança. O Espírito Santo pode começar essa obra agora mesmo, enquanto a noite ainda cobre o céu.
Talvez você esteja lendo isso com os olhos inchados de tanto chorar. Talvez tenha passado noites seguidas tentando encontrar alívio. Ou talvez esteja em paz, mas sentindo um chamado maior para conhecer mais o Espírito Santo. Em todos esses casos, a resposta é a mesma. O Consolador está disponível. Antes de dormir, ou mesmo agora se já está deitado, feche os olhos e apenas diga: Espírito Santo, vem, me consola, me visita, me transforma. E então deixe que ele faça o que só ele sabe fazer. Não tente entender tudo, não tente consertar tudo. Só se entregue, só respire fundo e confie. A presença dele é como bálsamo, como um vento leve, como uma presença invisível, mas real. E ele sabe exatamente do que você precisa. Não é força, não é coragem, é consolo. E consolo é o que ele veio trazer. O clamor noturno de Davi. Existem vozes que só se ouvem à noite, vozes que vêm da alma, vozes que não precisam de palavras articuladas, mas que sobem ao céu em forma de suspiros, gemidos, lágrimas silenciosas. É nesse lugar profundo que encontramos um dos segredos mais poderosos da vida espiritual de Davi, o seu clamor noturno. Davi não era apenas um guerreiro rei ou salmista. Ele era, antes de tudo, um homem que conhecia a intimidade de Deus nas madrugadas. Ele compreendia que havia algo especial nas horas silenciosas da noite, que havia uma atmosfera diferente quando todos dormiam, e só restava ele e o Senhor. Em Salmos 63:6, ele declara: Quando me lembro de ti no meu leito, e medito em ti nas vigílias da noite, veja que riqueza há nessas palavras. Davi não usava as noites apenas para dormir, ele as usava para lembrar, para meditar, para buscar. Era no leito deitado que ele acessava os pensamentos mais profundos sobre Deus, e eram nesses momentos que sua alma era aquecida mesmo nas noites mais frias da vida. No Salmo 119:62, ele escreve: À meia-noite me levanto para te louvar por causa dos teus retos juízos. Davi não apenas pensava em Deus enquanto tentava dormir, ele se levantava no meio da noite para louvar, sim, para adorar, não por obrigação, não por religiosidade, mas por desejo, porque sua alma ansiava por mais de Deus mesmo enquanto o corpo pedia repouso. E no Salmo 6:6, Davi expressa sua dor de maneira intensa: Estou cansado de tanto gemer todas as noites, faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Isso nos mostra que nem toda oração noturna é feita em paz. Algumas são feitas em desespero, em dor, em quebrantamento, e está tudo bem porque o Senhor ouve as lágrimas tanto quanto ouve as palavras. Para Deus o clamor da noite é precioso. Ele o recolhe como perfume, ele o transforma em resposta. Talvez você esteja vivendo algo parecido, talvez suas noites estejam sendo marcadas por lágrimas. Talvez seu travesseiro esteja testemunhando um coração que clama por algo que ninguém mais entende. Mas hoje você precisa saber: o céu ouve os clamores da noite. Davi sabia disso, por isso mesmo, em meio à angústia, ele não parava de orar, de louvar, de se levantar, mesmo que fosse só para sussurrar o nome do Senhor. Ele havia descoberto que a madrugada é um templo silencioso, onde só entram aqueles que desejam se encontrar com Deus de verdade. O clamor noturno não precisa ser bonito, não precisa ser eloquente, ele só precisa ser sincero. Você não precisa saber orar com palavras sofisticadas, só precisa dizer: Jesus, eu preciso de ti. Isso já move o coração de Deus, e é isso que Davi nos ensina. Há um poder oculto nas orações feitas no escuro, um poder que transforma corações, que cura feridas, que alivia pesos, que fortalece para a batalha do dia seguinte. Porque quem aprende a clamar à noite vence quando amanhece. E mais, Davi orava à noite não apenas por necessidade, mas por prazer. Ele amava estar na presença de Deus. Ele ansiava por isso. Ele compreendia que a verdadeira força para governar, guerrear, liderar e suportar vinha dessas vigílias espirituais. Será que você também pode fazer isso?
Será que em vez de deixar a insônia te consumir com preocupações, você pode transformar suas madrugadas em encontros com o Eterno? Sim, você pode. Hoje, quando o silêncio tomar conta do ambiente, não lute, use-o. Transforme esse silêncio em oração, transforme esse momento em louvor, transforme sua noite em altar. Você não está sozinho. O mesmo Espírito que se movia sobre Davi nas madrugadas está aqui agora, e ele está pronto para te visitar, para consolar, para fortalecer, para sussurrar verdades eternas que mudarão o rumo da sua jornada. Seja qual for o motivo do seu clamor, saiba, ele está sendo ouvido. E quando você acordar, talvez nada ao redor tenha mudado ainda, mas dentro de você, tudo será diferente, porque quem clama à noite carrega o favor de Deus ao amanhecer. Agora comente: Senhor, escuta meu clamor na noite. Essa frase é um grito da alma e uma ponte direta ao coração do Pai. E lembre-se, ao deixar seu like, você está ajudando outras pessoas que, assim como você, também precisam descobrir o poder de um clamor silencioso. O YouTube pode mostrar essa mensagem para alguém que neste momento está chorando sozinho. O poder da oração antes de dormir. A maioria das pessoas vê o momento de dormir como o fim do dia, uma pausa, um encerramento, um alívio para o corpo cansado. Mas para os que conhecem a dimensão espiritual da oração, dormir não é simplesmente desligar-se do mundo, é entregar-se nas mãos de Deus e permitir que Ele continue agindo enquanto os olhos se fecham. A oração antes de dormir é uma das práticas espirituais mais subestimadas e, ao mesmo tempo, uma das mais poderosas. Ela não é apenas um ato devocional, é uma consagração da alma, é um gesto que diz: Jesus, mesmo dormindo, minha vida está sob teu cuidado. Esse ato tem tanto poder, primeiro porque é um ato de confiança suprema. O sono é um estado de vulnerabilidade. Quando você dorme, você perde o controle, não está consciente, não está atento, não está ativo. E ao orar antes de dormir, você está dizendo ao Senhor: mesmo inconsciente eu descanso, porque confio que tu velas por mim. É uma rendição, é abrir mão da preocupação, da ansiedade, do medo, e entregá-los no altar invisível do travesseiro consagrado. É transformar sua cama em lugar santo, é selar o dia com a presença de Deus. Segundo, porque a oração antes de dormir prepara o espírito para receber revelações. Quantas vezes a Bíblia nos mostra Deus falando com homens e mulheres durante o sono? José, Salomão, Jacó, Daniel. Os magos do Oriente, Pilatos, todos tiveram experiências espirituais enquanto dormiam. E essas experiências foram precedidas direta ou indiretamente por uma vida de oração. Não se trata de uma fórmula mágica, trata-se de um coração posicionado. Quando você ora antes de dormir, está abrindo as janelas da alma para que o Espírito Santo tenha total liberdade de agir, seja te trazendo paz, seja te revelando algo, seja trabalhando em áreas que você nem imagina. Terceiro, porque essa oração fecha as portas espirituais para o inimigo. A noite é um tempo onde o mundo espiritual está especialmente ativo. Não é à toa que tantos enfrentam pesadelos, opressões, insônia, pensamentos pesados ou ataques emocionais durante a madrugada. Mas a oração, antes de dormir, blinda a mente, ela cobre a casa, ela sela o ambiente, ela estabelece a autoridade. Em Efésios 6, Paulo fala da armadura de Deus e conclui dizendo que devemos orar em todo o tempo. Dormir não é um intervalo da guerra espiritual, é um tempo em que o guerreiro confia no seu general e entrega a guarda da madrugada ao Senhor dos Exércitos. Agora pense quantas vezes você dormiu sem orar. Quantas noites você terminou com a mente carregada, com o coração amargurado, com pensamentos sem filtrar, sem colocar diante de Jesus os pesos do dia. Isso não é só perigoso, é desgastante. Jesus quer mudar isso. A partir de hoje, decida que nenhum dia terminará sem que sua voz seja ouvida nos céus. Ainda que seja uma oração curta, diga algo, fale com Jesus, consagre o sono,
Agradeça pelo dia, peça perdão se necessário, libere perdão, interceda. Declare a presença de Cristo sobre sua casa e então durma em paz. E mais, essa oração pode não ser só por você, pode ser pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua igreja, pelos enfermos, pelos perdidos. A oração antes de dormir pode ser a semente que muda o destino de alguém que nem sabe que está sendo coberto pelo seu clamor. Ela não precisa ser longa, ela precisa ser sincera, porque não é a duração que move o céu, é a fé com que se ora. E ao orar algo acontece, algo invisível, algo real. Os anjos se posicionam, o ambiente muda, a atmosfera espiritual se transforma, e quando você fecha os olhos você não está dormindo sozinho. O Senhor está ali velando por você. É por isso que o salmista disse: o guarda de Israel não dorme nem cochila, porque enquanto você dorme o céu trabalha. Você pode descansar, você pode confiar, você pode orar, e então se entregar ao sono, com a certeza de que está envolto por uma presença maior do que qualquer problema, do que qualquer pensamento, do que qualquer temor. Essa é a força da oração antes de dormir. Ela não apenas encerra o dia, ela inaugura um novo tempo de fé, a vigilância espiritual durante o sono. Muitas pessoas acreditam que a vida espiritual só acontece quando estamos acordados, conscientes, orando, lendo a Bíblia ou participando de cultos. Mas a verdade revelada nas Escrituras é que o mundo espiritual não adormece, ele continua ativo. Enquanto descansamos, anjos continuam em missão. Demônios continuam tramando, o Espírito Santo continua intercedendo e, acima de tudo, Jesus continua reinando. Por isso é essencial entendermos a importância da vigilância espiritual durante o sono. Jesus disse em Marcos 13:33: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. E mesmo que essa exortação a vigiar se refira à volta dele, ela também aponta para uma postura constante de atenção espiritual. Não se trata de viver com medo, mas de viver em alerta, inclusive à noite. A vigilância espiritual começa antes de dormir. Ela é ativada quando você ora, consagra seus pensamentos, entrega seus sonhos ao Senhor e invoca a presença do Espírito Santo para cercar o seu descanso. Mas ela não termina aí. Ela continua durante a noite, ainda que você esteja dormindo. Como isso é possível? Simples, porque há uma parte de você que nunca dorme, o seu espírito. Você pode estar inconsciente no corpo, mas seu espírito permanece sensível. Quantas vezes você já acordou com sensações espirituais, com músicas no coração, com impressões claras de que o Senhor esteve ali? Quantas vezes teve sonhos com significado? Acordou com paz, ou com o nome de alguém na mente para interceder? Isso acontece porque mesmo enquanto dormimos, há uma guerra acontecendo ao nosso redor, e Deus deseja nos envolver nessa vigilância, não com peso, mas com consciência. Ele deseja que estejamos espiritualmente acordados, mesmo quando os olhos estão fechados. Em Salmos 127:1, lemos: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso nos mostra que não adianta apenas dormir em segurança física. Precisamos de segurança espiritual. Precisamos do guarda celestial, do Senhor dos Exércitos acampando ao nosso redor. E ele acampa sim. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Mas esse acampamento acontece em ambientes onde há reverência, oração, consagração, onde Jesus é honrado, onde há vigilância. Por outro lado, se o ambiente é contaminado por contendas, falta de perdão, medo, pornografia, amargura, incredulidade, palavras malditas, as portas espirituais ficam abertas, e o inimigo que não dorme procura brechas. É por isso que tantas pessoas sofrem com pesadelos recorrentes, ataques noturnos, paralisias do sono, perturbações no ambiente espiritual do quarto. Não é normal, não é só psicológico, é espiritual. Mas há uma boa notícia: você tem autoridade em Cristo.
e pode, a partir de hoje, blindar sua vida durante o sono. Como? Com oração, com jejum, com consagração, com vigilância, com adoração noturna, com a palavra liberada sobre sua casa. Você pode declarar antes de dormir: eu cubro minha mente com o sangue de Jesus, que todo sonho que não venha do Senhor seja desfeito, que os anjos do Senhor me cerquem esta noite, que o Espírito Santo esteja presente enquanto descanso. Você pode ungir seu travesseiro, colocar louvores suaves enquanto dorme, deixar a Bíblia aberta em um salmo, não como amuleto, mas como sinal de aliança com o céu. E mais, você pode treinar sua sensibilidade espiritual para reconhecer quando algo tenta invadir sua paz. Se acordar assustado, o que fazer? Ora, clama, invoca o nome de Jesus, porque o nome dele tem poder para expulsar qualquer treva, até as que tentam vir, enquanto você descansa. A vigilância espiritual não é paranoia, é maturidade, é consciência de que em Cristo nada entra ou permanece na sua vida sem que você permita. Hoje, ao se preparar para dormir, lembre-se, você não está sozinho. O mundo espiritual não está em pausa, mas você está protegido pelo sangue do Cordeiro, e nenhum mal poderá te tocar se você permanecer em vigilância. Ore, consagre, confie e durma em paz. Agora comente: eu consagro meu sono ao Senhor. Essa frase é sua espada espiritual antes do descanso, seu compromisso de viver até as madrugadas em santidade e vigilância. E se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Você estará ajudando outros irmãos e irmãs a abrirem os olhos para essa dimensão espiritual, e talvez por causa do seu like uma vida seja liberta nesta noite. Jesus em Getsemane, oração antes da hora escura. Poucos momentos na Bíblia são tão carregados de peso espiritual quanto a noite em que Jesus esteve no Getsemane. Ali, antes de ser traído, preso, julgado e crucificado, ele passou por um dos momentos mais intensos de sua vida terrena, e não estava rodeado por multidões, nem pregando nem realizando milagres. Estava orando sozinho de joelhos, suando gotas de sangue, lutando contra a angústia da alma. Aquela não era uma noite qualquer, era a noite antes do dia mais sombrio da história da humanidade, e como Jesus escolheu vivê-la, em oração. Mateus 26, 36, 38, descreve esse momento. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava angustiado. Isso nos mostra algo tremendo. Orar não é apenas para os momentos de paz, é para os momentos em que o mundo interior está desmoronando, quando a alma geme, quando o coração aperta, quando o medo tenta dominar. É aí que precisamos nos lançar ao chão, como ele fez, e clamar ao Pai. Jesus se afastou para orar 3 vezes, e em cada uma delas ele dizia: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja a profundidade desse clamor. Jesus, o Filho de Deus, se rende à vontade do Pai. Ele mostra que, mesmo sendo quem era a angústia, era real. O peso era verdadeiro, e ainda assim, ele escolheu obedecer. Agora pare por um momento e aplique isso à sua vida. Quantas vezes você enfrenta noites escuras? Quantas vezes percebe que um momento difícil está prestes a chegar, uma decisão, uma perda, um confronto, uma crise? O que você faz nessas noites? Dorme aflito, se distrai com telas, ou busca o Getsemane? Porque o Getsemane é mais do que um lugar físico. É um lugar espiritual, um espaço de oração antes da dor, um solo santo, onde lágrimas e fé se misturam, onde não há aplausos, nem palco nem público, só você, o céu e a decisão de confiar. E há outro detalhe marcante nessa história. Jesus levou consigo os discípulos mais próximos, pediu que vigiassem com ele, mas eles dormiram.
Estavam cansados, eram humanos, tinham limites. Mas mesmo decepcionado com o sono dos amigos, Jesus não parou de orar. Isso nos ensina algo precioso. Nem todos conseguirão vigiar com você nas suas noites mais difíceis. Haverá momentos em que você precisará orar sozinho, em que o peso será seu, a decisão será sua, e a força virá do Espírito. Jesus foi fortalecido no Getsêmani. Mesmo sem ver mudanças externas, algo dentro dele foi realinhado, porque a oração tem esse poder. Ela não muda só as circunstâncias, ela muda quem ora. E naquela madrugada, enquanto o mundo dormia, o Salvador se preparava para vencer a maior batalha da história. Não foi na cruz que ele começou a vencer, foi no Getsêmani. A vitória nasceu da oração do sim, dito entre lágrimas, do faça-se a tua vontade, declarado com o rosto ao chão. Hoje talvez você esteja às vésperas de um